dia, bem-vindos a mais uma edição de Olhar de Lince. Meu nome é Pedro Cabrita e irei conduzir o programa de hoje em substituição do Filipe Carvalho, que se encontra ausente do país. Como habitualmente, contamos com a presença de Pedro Filipe. Bom dia, Pedro. Bom dia. Como já vem sendo hábito, o nosso convidado especial, Miguel Campos. Bom dia, Miguel. Bom dia. Hoje, em cima da mesa, iremos debater as polémicas declarações do Ministro dos Negócios Estrangeiros, Rui Machete, e os anunciados cortes nas pensões de sobrevivência. O Governo anunciou esta semana que irá reduzir as pensões de sobrevivência com a incidência nas situações em que existem acumulações de pensões. O corte será progressivo e irá afetar quem tem mais rendimentos, salvaguardando-se um patamar mínimo. As garantias foram dadas pelo Ministro do Emprego e da Segurança Social, Pedro Mota Soares. Miguel, o que é que achas deste novo corte? Eu queria, antes de dar a minha opinião, só elucidar um pouco o trajeto desta questão dos cortes nas pensões. Nós iniciámos, há bem pouco tempo atrás, a ideia de que iria haver uma espécie de TSU nas pensões, que iria fazer uma poupança de 436 milhões de euros ao Governo, e isto seria então um corte em pensões que fossem superiores a 400 euros por mês. Agora estamos a falar de um corte diferente, que vai ao nível dos 100 milhões de euros, e que incide sobre aquilo que se chama as pensões de sobrevivência ou as pensões de viuvez. Naturalmente que isto é uma questão que leva a termos aqui uma certa sensibilidade a situações mais dramáticas que as pessoas têm e que têm a ver com o facto de nós estarmos a cortar possivelmente nas pessoas que mais dificuldades têm e que maiores problemas podem ter com estes cortes. Pedro Filipe, o PS classificou esta medida como sendo indigna e inaceitável, sendo imoral do ponto de vista social. Tu concordas com António José Seguro? Assim, se a medida passar nas condições exatas quais como foram anunciadas, porque ainda não foram anunciadas pelo Governo os valores exatos a partir do qual vão ser feitos os cortes, claro que vão ser indignos. O que fala nas notícias são 600 euros. Qualquer pessoa que acumule uma pensão de velhice e uma pensão de subsistência acima de 600 euros tem um corte. Claro que isto é indigno, porque uma pessoa com 600 euros não tem um vencimento quase que lhe permita ter uma vida digna, quanto mais achar que é um vencimento que permite ter ali uma margem para que haja um corte. Então o problema é o patamar? É assim, eu acho que nós temos aqui alguma insensibilidade, porque definir um patamar nem sempre é a melhor medida. O Estado tem que fazer alguma das suas decisões sobre determinados patamares, mas eu queria relembrar que nós já vimos em cortes sucessivos. Portanto, temos 10% de corte em 2013, temos uma taxa de solidariedade que se chama a contribuição extraordinária, e que vai de 3,5% a 10% mediante o valor das pensões, e, portanto, nós não podemos ver isto só como uma medida adicional, ou única, aliás, mas sim adicional àquelas que já vêm sendo submetidas. Portanto, quem recebia abaixo desse patamar já sofreu um corte, e, portanto, agora vai poder sofrer outro, mediante aquilo que for a métrica do Governo. Mas não Respondendo à tua pergunta, para mim o principal problema começa no patamar, até porque para mim é um patamar excessivamente baixo. O segundo problema, obviamente, é o da reincidência. O Governo insiste sempre em cortar aos mesmos. Funcionários públicos e pensionistas são sempre as vítimas preferenciais. Mas não será justo cortar a pessoas que duplicam a pensão? Isso não será até uma medida de justiça social? Duplicar a pensão, que oferecer mais de 600 euros, isso parece de justiça social? Não, então lá está. Então, se eu o problema é o patamar. Imagina, eu recebo uma pensão de 300 e depois recebo de viuvez mais 300. Isto é a justiça social, vamos cortar. Parece-me de falar que é um bandido que acumula e que rouba dos cofres do Estado. Mas tu estás a criticar o tal patamar. Então, em termos de princípio, se calhar este corte é justo. Em termos de princípio da duplicação o corte não é de justo, pensões. mas a ser feito tem que ser feito por um valor muito superior. Não pode ser feito a pessoas que oferem 600 euros. O corte não é justo, já te disse. O segundo problema é serem sempre os mesmos que são sacrificados. E os pensionistas, a par dos funcionários públicos, são as principais vítimas deste Governo. Isto já é sabido. Depois da injustiça do corte, tem que ver onde é que ele começa a ser feito. Ele começa a ser feito em quem tem pensões acumuladas com o máximo 600 euros. Será que quem tem 600 euros no nosso país vive assim tão bem? Será que vive de todo? Eu acho que o problema está que, mais uma vez, a solução vem para os cortes. Nós estamos aqui a falar da questão da definição do patamar, mas não há qualquer iniciativa nem tentativa nesta fase de conseguir, no fundo, poupar aqueles milhões que o acordo da Troika exige, mediante outras iniciativas. Portanto, não há aqui qualquer hipótese, nem se vê
nem se vislumbra que este governo tenha uma iniciativa diferente. Eu Mas acho que isso é que é este corte, efetivamente... este corte só representa, segundo os números do Ministro Mota 100 Soares, milhões de euros. 100 milhões de euros. Provavelmente o Governo quer fazer uma série de cortes para conseguir juntar o dinheiro que precisa de cortar, porque não conseguiu da maneira que tentou o ano passado, e provavelmente, e ainda esta semana vieram alguns constitucionalistas falar outra vez da questão constitucional, é bem provável que o Tribunal Constitucional possa chumbar mais esta medida. Sim, exatamente. Aquilo que me parece a mim é, nós estamos a apostar na política de austeridade continuamente. Aqui é mais uma vez a política de austeridade para cumprir as metas. O governo, no fim das eleições, disse que a política ia manter-se. Está bem, ok, mas aquilo que que se passa é... O problema é o do timing de anunciar destas medidas. O problema de cortar nestas pensões não tem só a ver com as pessoas diretamente que recebem o corte. Também tem a ver depois com o consumo que não vão fazer. E isto vai se repercutir em toda a economia. E o que vai acontecer é que vamos passar a ter menos consumo, o comércio vai se ressentir, a economia vai se ressentir, e portanto o dano é muito maior do que estas pessoas que realmente vão ser alvo desta medida. Isto do governo, que para surpresa de todos, veio há pouco tempo dizer que os resultados económicos não tinham sido os previstos porque os portugueses não tinham gasto tanto quanto era expectável. Então o problema se calhar vai ser que o governo vai puxar de um lado e vai faltar do outro. É uma manta de retalhos. É sempre assim. A austeridade nunca resolveu o problema. E vocês não acharam esquisito o facto de Paulo Portas, na conferência de imprensa que fez ao lado da Ministra das Finanças, não ter referido estes cortes? E depois, sim, Pedro Mota Soares é que vai falar nestes cortes. Ele desculpou-se a dizer que ainda não estavam pensados no dia em que falou. Na quinta-feira, disse quinta-feira, quando foi a reunião, os cortes não estavam... Eu acho que isso é mais um jogo político de Paulo Portas, não é? Paulo Portas já nos habituou... Não quer ser ele a anunciar as medidas mais difíceis do governo. Não. Paulo Portas já nos habituou a este jogo político dele, onde ele é realmente sábio, e realmente tocar nas pensões, tocar nos pensionistas, que é quem ele defende, quem ele gosta sempre de beijar nas campanhas quando anda pela rua, é efetivamente uma área que ele não quer tocar. E então desculpa-se desta forma. E consegue sempre fazer o seu jogo político e o seu teatro político. Portanto, na arte, a representação é o melhor ator político que nós temos. A imagem de Paulo Portas vai sempre passando um pouco imaculada, mesmo quando estas medidas são tomadas. Estas medidas não terão sido impostas pela Troika como substituição das medidas que foram chumbadas pelo Tribunal Constitucional? Sim, eu levo a crer que estas medidas não são impostas pela Troika. A Troika diz que nós temos que fazer um conjunto de cortes e nós apresentamos soluções para esses cortes. E este governo, tendencialmente ou unicamente, apresenta austeridade para cumprir as metas que a Troika nos impõe. E sempre sobre os mesmos. Bem, mudando de tema, o Ministro dos Negócios Estrangeiros deu na semana passada uma entrevista à Rádio Nacional de Angola, minimizando as consequências das investigações da justiça portuguesa a empresários angolanos, pedindo desculpa por estas investigações. Pedro Filipe, achas que foi mais uma gafe de um ministro deste governo? Não foi uma gafe. Foi mais uma demonstração daquilo que temos hoje, que é quase um neocolonialismo, mas invertido e por motivos económicos. Ou seja, Portugal e as empresas portuguesas estão completamente na mão do capital angolano. Precisamos de capital angolano como de pão para a boca, quer a nossa banca, quer as nossas principais empresas. E então fazemos este jogo de subserviência, este jogo, estamos sempre de gatas, alternamos entre o estar de gatas e o estar de joelhos perante Angola. E este é só mais um episódio triste e lamentável, onde vem um ministro ingerir-se num assunto judicial que nem sequer é da sua competência, porque em Portugal há separação de poderes, e pedir desculpa por investigações. Mas estas investigações deviam estar em segredo de Estado, e esse ministro nem sequer devia ter acesso a elas, nem devia ter conhecimento do que é que está ou não está a ser investigado. Depois veio o Ministério Público limpar a mão e dizer que de facto o ministro não tinha, mas já soou um bocado a pouco, a tardio, e como sempre dá uma imagem do país que pouco o dignifica. Miguel, António José Seguro exigiu ao Presidente da República que tomasse uma medida, uma decisão, já que Pedro Passos Coelho não faz aquilo que lhe compete. Concordas com António José Seguro que pede a demissão do Ministro Rui Machete? Sim, eu acho que já não há condições, porque nós temos quase um caso manchete todos os meses. Portanto, isto quer dizer que... O manchete é manchete do jornal. Exatamente. Até se confunde o nome de manchete com manchete. Até parece que foi de propósito que este ministro venha à ribalta todos os meses. Foi mais um reforço que saiu ao contrário. Então, exatamente. Eu compreendo que para Pedro Passos Coelho nesta fase é muito difícil. Estamos a definir o orçamento do próximo ano, tem que ser aprovado. Há uma instabilidade no governo há 3 meses, quando houve a reformulação. E, portanto, nós estamos aqui em fogo cruzado. E, portanto, mesmo que ele tenha todas as razões para o demitir, ou para o levar a demitir-se, não é? Portanto, no fundo, manda assim a atitude mais uma cartinha do outro lado. Mais uma carta, possivelmente irrevogável, não sei. Eu acho que realmente é uma situação muito grave e que me preocupa também aqui um certo comentário que eu escutei ontem à noite, que dizia que Rui Machete fazia bem política há 30 anos. Mas essa política de há 30 anos já não é a política de hoje.
e, portanto, ele hoje não pode fazer política como fazia há 30 anos. E isto faz-me questionar. Então, ele poderia fazer este tipo de política, intervir desta forma, ter possivelmente alguns interesses para se desculpar diplomaticamente à Angola. Poderia o fazer há 30 anos e agora não pode. Então quer dizer que neste país poderia-se há 30 anos fazer este tipo de política? Eu não sei, agora vir na separação de poderes. Eu não sei quem foi o autor criminal desse comentário, mas também deve ser mais uma mente muito iluminada. Outra coisa que também este caso tem, que é mais uma daquelas coincidências. Rui Machete, antes de ir para o governo, era assessor da VDA, da PLMJ, que é uma das maiores sociedades de advogados nacionais, como toda a gente sabe, que representa a maior parte destes altos dignatários angolanos que estão agora a ser julgados. Ele sai como assessor dessa sociedade de advogados, enquanto representava esses funcionários angolanos, e agora está no poder, é nosso ministro, e faz este tipo de declarações. Eu não sei se também são de coincidências, se é o facto de ele estar lá dentro e ter conhecimento interno, se está a levar a cara de antigos clientes que quando ele sair certo para lá voltará, e que serão antigos que serão novos clientes. Mas todas essas coisas... foi agradecer o pagamento que teve enquanto consultor no estas escritório. coisas Ele aquilo que diz na entrevista que dá é que efetivamente havia algumas questões que não estavam em conformidade, mas eram questões meramente burocráticas, alguns formulários que era preciso preencher. Portanto, completamente um discurso exatamente de relativizar, portanto, toda a componente que a Procuradoria-Geral tinha apontado, dizendo que não, são meramente processos formais, são... Portanto, todo aquele discurso que não dá crédito nenhum mas há uma parte, ao que ele está a dizer. Uma parte do discurso do Rui Machete é mesmo no passado, como se os casos já não existissem, como já tivessem sido arquivados. Sim, porque ele alega que interpretou um comunicado do Departamento de Investigação e Ação Criminal datado de 2012, onde é referido a pouca gravidade do caso. Portanto, ele alega que foi por aí que pegou e foi por aí que pediu desculpas aos angolanos e aos visados na investigação, o que não faz qualquer sentido, mas foi por aí que ele justificou. A questão é, Pedro Passos Coelho até hoje não demitiu ninguém do governo. Portanto, iria ser a primeira vez que iria demitir. Vocês acham que o Presidente da República, cabe ao Presidente da República fazer alguma coisa neste caso? Visto que é uma questão diplomática? O Presidente da República já disse que não ia ingerir porque não está nas suas competências constitucionais. A Constituição diz que os ministros só respondem perante o Primeiro-Ministro. Por isso, qual Pôncio Pilatos de Belém... Não é Belém, eu acho que Cavaco Silva... mas Belém aqui em Portugal lavou dali também as suas mãozinhas. Eu acho que Cavaco Silva, mesmo que fosse a iniciar uma ação, iria no fim dar ao mesmo, que foi que ele já nos habituou há 3 meses. Portanto, todos nós levantámos grandes exclamações. Será que realmente é desta vez que vamos ter o Presidente da República a assumir o seu papel e a tomar uma decisão? Não. Mais um jogo de bastidores, mais uma cambalhota e, no fim de contas, veio reforçar o Governo e veio ainda permitir que, no fundo, esta representação continuasse. Não disse nada nem no Facebook, começa a ser preocupante. Acho que não faz like. Normalmente é a janela... Mas não faz like nas declarações de Rui Machete. Bem, por hoje terminamos. O Minuto Livre desta semana é da autoria de Miguel Campos. Miguel. Eu gostava de aproveitar este Minuto Livre para referir uma atitude que o governo norte-americano teve ainda ontem, que foi o início dos treinos das vítimas do atentado da Maratona de Boston. Portanto, alguns dos atletas ficaram amputados, ficaram com deficiências físicas avançadas, mas mesmo assim a administração americana decidiu criar um programa de recuperação e de reabilitação. E, portanto, estes atletas começaram a treinar com os atletas paralímpicos americanos e penso que é uma lição importante. Apesar de triste atentado que tivemos em Boston, conseguiu-se aqui ter no fundo, uma demonstração de humanidade do governo americano. E eu penso que muitas vezes nós aqui falamos sobre as atitudes menos boas e a sua prepotência em relação ao mundo, mas acho que este sinal é também de realçar e, portanto, gostava de deixar aqui este comentário e acho que esta boa atitude do governo americano. Esta foi mais uma edição de Olhar de Lince. Obrigado pela sua atenção. Se quiser enviar sugestões, o nosso endereço é olhardelince.fm@gmail.com. Este programa terá repetição esta quinta-feira, depois das 19 horas, e tenha uma boa semana.